nada. A mentalidade vai mudando. Aí eu falei com o Fernando, qual foi a última vez que a gente foi pro cinema? Ou que a gente assistiu um filme? Não lembra. Aí depois de muito custo ela lembrou. A gente foi assistir Kung Fu Panda 3. Né? Tremendo, né? Pronto, só isso, nas férias, mais nada. Não é que eu estou condenando o cinema, nem que ele condenou a Sky. É que chega uma hora que tua cabeça não está mais nas coisas daqui. Você se alimenta de cima mesmo. E como é que isso vai acontecer? Quando a palavra de Deus for enxertada em você, à medida que você vai comendo, você vai mudando. Não é palavras de ansiedade, palavras de provisão, palavras de... Não é aspirina que você precisa de comida. Aspirina não alimenta ninguém. Nós precisamos de comida. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Você lembra que nós falamos em Hebreus capítulo 5, 14, e nós pedimos para riscar a palavra perfeito ou maduro. Não foi? 5,14, lembra disso? Se você abrir sua Bíblia, na palavra no verso 5,14, você vê mais um mandamento sólido é para os maduros, ou os adultos, ou os perfeitos. Lembra disso? Aí você riscou, está riscado ou não está? Porque no 5,9, no 8 diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. No verso 9 diz, e tendo sido aperfeiçoado, tem ou não tem? Tem. Você está riscando também, não foi? Que isso aí já pedi para riscar antes. Perfeito. Então o livro Hebreus é o livro que trabalha para a perfeição. No capítulo 6:1, eu pedi para você riscar também, grifar o nome perfeito aí também. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, sigamos até a perfeição. Eu pedi para você riscar isso também. Você se lembra disso? Só que a gente vai dar a sequência nesse pensamento. O que é o elemento de perfeição? É o seguinte, você tem que ser hábil sozinho, presta atenção, hábil sozinho, para que a obediência te conduza à perfeição que o Espírito Santo está falando para você. Porque é impossível que alguém se torne policial de outrem, nem marido de mulher, nem mulher de marido. Nem isso um casamento suporta, uma esposa criticando o marido. Por que você está assistindo televisão? Para que esse tipo de filme aqui dentro de casa? Para que essa violência gratuita aqui dentro de casa com esses filmes? Nem o marido, nem a esposa fazendo isso, sendo a esposa, o marido aguenta. Porque o casamento destrói com tanta cobrança. Portanto, a obra não é obra de marido sobre esposa e esposa sobre marido. A obra é do Espírito sobre você. E por isso você tem que se imbuir dessa convicção de que Deus está te fazendo uma pessoa madura e você tem que dar seus pulos para ouvir o Espírito Santo falar a você o que está errado. Isso aí foi o que Hilário falou ontem para mim. Falou a mesma coisa ontem. Eu tenho que ouvir o Espírito Santo e falando, dizendo outras coisas lá que ele estava ouvindo. Então, quando a gente abre aqui capítulo 7, você vai ver no verso de número 11, você vai ver no número 11, uma coisa que vale a pena ressaltar, porque você vai entender, quem não entendeu, o que é que Deus estava querendo com o sacerdócio. Verso 11 no 7, fala assim, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de outro sacerdote se levantar segundo a ordem de Melquisedeque e se não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Deu para entender? O que o texto está querendo dizer? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico. Então, o que você pode deduzir explicitamente na vida cristã? O alvo da vida cristã é a perfeição, irmãos. Por isso que pessoas que fazem acordo com Satanás para esconder um pecado, essas pessoas elas estão no inferno, elas nem vivem a vida com Deus, ela também não vive a vida do diabo, a vida do mundo. Fazem um acordo com Satanás, tem um pecado escondido e fica com aquela coisa chicletando na vida. O texto de Mateus capítulo 5, se você quiser voltar, eu apenas vou citar para você, que diz assim, sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai celestial. Se lembra disso? Verso 48. Se você puder abrir aí, eu vou preferir que você abra. 5:48 de Mateus. Jesus falou isso. Quem achar pode ler, por favor? Mateus 5:48. Pode ler. Perfeito. Então, a palavra perfeito, então, é um alvo na vida cristã. Ou seja, as coisas que vão te acontecer serão um instrumento de Deus para você perceber e caminhar para a perfeição. Preste atenção.
Não é que Deus vai pegar você e vai dar chicotada. Não é não. O que lhe faz perfeito não é a chicotada, é a obediência. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu e, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser causa. Percebe? Então, o que faz você crescer espiritualmente não é a aprovação. É a reação à aprovação. Gabriel terminou seu estágio lá naquela empresa? Sim, mas na empresa você terminou, você está na empresa de cuidados médicos, Mederi. Está lá, exato. Mas já terminou os 90 dias? Pronto, não terminou 90 dias. Ele tá ali. Está passando por uma aprovação. Não é os 90 dias que vai aprovar, é a reação dele dentro dos 90 dias que vai aprová-lo. Sim ou não? É como você passa o que você passa, que você é aprovado. É isso que faz a diferença. Mas por quê? Vamos resumir só rapidinho. Hebreus 7, 11. Volta aqui, nós estamos no 11. Agora volte para uns versículos com o olho na Bíblia. No verso 3, esse Melquisedeque, que Jesus vai ser, eu já expliquei isso, só para passar. No verso 3 diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Perfeito. 4. Considerai quão grande era este que até o patriarca Abraão deu os dízimos do despojo. No verso 6, Hebreus 7, verso 6. Aquele cuja genealogia não é contada entre eles, que é Melquisedeque, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessa. Observa bem. Ora, se Melquisedeque não tem pai, Melquisedeque não tem pai, não tem mãe, até aí não quer dizer que Jesus é dele. Mas porque Davi, no Salmo 110, 1, fala que tem que vir um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, por esses dois motivos, Jesus se torna dessa linhagem e não da linhagem de Davi. Então veja só, o que você tem aqui até aqui? O Melquisedeque é maior do que Davi porque abençoou Davi e porque dízimos foram pagos de Abraão para Davi. Então você percebe que o raciocínio do escritor dos Hebreus está invertendo a importância do ministério levítico. Todo mundo é judeu, todo mundo leva sacrifício para os levitas, mas ele está falando, calma, eu vou te mostrar um cara muito superior a ele, que não tem pai nem mãe, ninguém sabe quem é, aí ele bota Jesus nessa categoria, mas tudo isso que está acontecendo no verso 10, porque ainda ele estava nos lombros de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro. Quem estava no lombro? Levi, que não tinha nascido, era contado como se já tivesse nascido. Então, se Abraão estava dando dízimo a Melquisedeque, na verdade o neto dele, que era Levi, estava dando também, o bisneto. Nessa raciocínio. Mas o que importa não é esse raciocínio, queridos. É que a lei agora começa a meter a bomba na lei para você enfrentar qualquer pessoa que coloca arca da aliança dentro da igreja, menorá, que usa quipá, que trabalha com querubins e com bandeira de Israel. Você vai ver agora em Hebreus. A lei não aperfeiçoou. Por que a lei não aperfeiçoou? Por quê? Porque a lei ela só contém uma finalidade: mostrar o pecado do sujeito. Ou, de uma melhor maneira, a lei só tem como propósito chegar para você e dizer, tá vendo como é difícil andar a 60 por hora dentro de Feira de Santana? Você sabe que é 60, mas infelizmente chegaram 2 multas para mim. Chegaram agora, 2 multas de novo. Eu sei onde é o radar, mas não tem jeito. Eu sou fogo. Não sei, não sou o único, não. Duvido, né? Duvido que eu sou o único, né? Obedecer a lei é uma tribulação, irmão. A lei mostra que eu estou errado. A lei não me ensina a andar certo. A lei simplesmente mostra que eu estou errado. A lei do Brasil mostra isso. Agora imagine a lei de Deus, que é muito pior, porque está tratando do coração. Aí você pula do verso 11 para um verso 18. Olha que coisa pesada que você vai ouvir. Você quase que não acredita que a Bíblia diz isso, mas diz. Porque, aqui, ó. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Hein? Você falou, Alfredo? Alguém podia me dizer o que é abrogado na sua tradução? Anulado. Porque o precedente mandamento é anulado. Agora, olha o que eu vou dizer. A lei, irmão, isso, olha, eu só estou escrevendo isso aqui porque está escrito. Porque é ofensivo isso aqui. Se você não tivesse escrito isso aí, você não tinha coragem de dizer, a lei é inútil e fraca. Irmão, você chegar para um judeu e dizer um negócio desse, você apanha. Você apanha.
A lei é inútil e fraca. Agora, por que a lei é inútil e fraca? Ah, claro, porque presta atenção. Como o sumo sacerdote agora não é mais Levi, o sumo sacerdote é Melquisedeque. Como trocou o sacerdote, tem que trocar a lei. Você vai ver isso aí no verso 12. Veja se não tem esse verso 12. O que está escrito? Lê para mim alto. Lê aí, lê alto. Isso. Outro sacerdote, que agora é o sacerdote Melquisedeque. Você tem o quê? Outra lei. Claro. Porque esse sacerdote aqui, que é de Melquisedeque, não está previsto na lei de Moisés. Não está. Está previsto em qual lei? Não sei. Tem que surgir uma lei para prever o cara. Quem é esse camarada? Jesus. Então agora ele tem que detonar a lei. O que ele diz? Que a lei é fraca e inútil. Agora ainda piora mais ainda, irmão. No verso 19. Veja, alguém leu 19, veja aí. Por quê? A lei, nenhuma coisa o quê? Aí, ó, a lei não aperfeiçoou nada, que a gente já leu aqui em cima, no verso 11. E no verso 19 de novo. E dessa sorte foi introduzido o quê? Nova lei. Significa o quê? Eita bênção. Irmão, deixa eu falar um negócio. Todos vocês, eu já falei várias vezes para vocês, eu queria que você entendesse isso. Entenda isso. Toda vez que você tentar vencer um pecado, você vai ser derrotado. Eu já falei várias vezes. Um menino espiritual não pode ouvir isso que eu estou falando, porque ele acha que eu estou dizendo assim, não lute não, se entrega ao pecado. É claro que eu não estou dizendo isso. Um menino espiritual vai pensar isso. Mas a palavra de Deus, o livro de Hebreus mostra para você que não é o seu esforço que vai te trazer uma transformação, porque esta esperança a lei não dá. O seu esforço, o legalismo, a concentração, a determinação não faz você mudar. Quer ver um negócio? Esposas, as esposas que estão aqui. Ó, fique tranquilo, ele está no ambiente de discípulo. Esposas, vocês gostariam que alguma coisa no seu marido mudasse? Diga sim ou não? Sim. Pronto, sim. Ninguém disse não. Sim ou não? Você gostaria que alguma coisa mudasse no seu marido? Sim ou não? Agora, essas mesmas que disseram sim vão fazer a segunda pergunta. Você, por acaso, já falou com ele para mudar isso, sim ou não? E mudou? Não mudou. Olha, homens, vocês não foram ofendidos, porque vocês têm a proteção do fato de que não vão conseguir mudar mesmo, porque alguém está dizendo. Irmão, saber o certo não faz ninguém mudar nada, coisa nenhuma. Eu já tomei tanta multa e estou tomando de novo. Isso não significa nada. A lei, ela não dá esperança de melhoria. Por isso, se alguém quiser vencer um pecado, não adianta acreditar que um esforço, agora eu vou tirar a internet daqui da minha casa. Ele não pode tirar a internet para vencer. Ele tem que vencer antes para depois tirar a internet. Ele fala assim, rapaz, o pecado não tem domínio sobre mim, é? Pois, você sabe de uma coisa? Eu não quero internet. Ele decide não querer. Aí ele já venceu antes e aí toma a decisão de tirar a internet. Ou então nem tira. Nem tira, sempre tem solução. Né? Estou me referindo a quem vai usar a internet indevidamente. Então, a lei não dá esperança a você. Quem dá esperança é uma outra coisa. É o evangelho do Espírito Santo que vai lhe dar esperança. Você jamais será um cristão melhor se esforçando. Você tem que ser um cristão melhor morrendo. Eu falei domingo sobre isso. Você é um cristão melhor perdendo a vida. Você é um cristão melhor quando não tenta salvar-se a si próprio. Quando você deixa ele te salvar de você. Você é um caso perdido. Diga para a pessoa do seu lado, você é um caso perdido. Pode dizer, você é um caso perdido. Agora para outra pessoa do lado, fala assim, você, só Jesus. Você é só Jesus, viu? O pior de tudo é que tudo isso é verdade. Mas é exatamente para isso que o sumo sacerdote veio, só Jesus. Porque esse sumo sacerdote anterior, o que ele fazia? O sumo sacerdote anterior, ele tinha pecado. Então ele não podia chegar aqui, dá licença aqui que eu vou ver Deus. E não podia fazer isso, eu vou entrar. Não podia entrar, morria. Porque ele tinha pecado, ele tinha, peraí, pouquinho, eu não posso entrar assim não. Entra aí, rapaz, vamos lá. Não, rapaz, não pode ser assim não, me dá um bode aqui rapidinho. O cara botava o bode, não era nem bode, ele pegava um carneiro.
Era um bezerro. Os bodes era para povo e o carneiro, o bezerrão, o novilho, né? Era para ele. Ele bota a mão no novilho, a faca, agora ele pode entrar. E ele só podia entrar uma vez por ano, então ele não podia, ele tinha pecado. Então essa esperança, meu irmão, não dá. Por isso que você não pode admitir a ideia da Arca da Aliança. E eu vou lhe dizer mais, tem um versículo na Bíblia, um só, escondido, que proíbe, que diz que a Arca da Aliança nunca mais vai ser nem lembrada, nem construída. Jeremias 3,16. Quem achar, lê para mim. Por que é que não vão nem lembrar da Arca da Aliança mais? 3,16. Jeremias 3,16. E nem se fará mais. Você percebeu o que está escrito aí? Esse é um dos versículos mais profundos, mas assim, ele está escondido em uma joia. Naquele dia que o Senhor tiver multiplicado vocês, é uma profecia, Jeremias 3 está iniciando o livro, profecia. O Senhor, olha, vocês não vão nem lembrar a Arca da Aliança, não vão nem pensar nela e não vão repetir, não vão construir. Irmão, eu fico pensando, por que o povo faz uma Arca da Aliança? Por quê? Porque não tem essa melhor esperança. Eles vão ser crentes baseados na força que tem da oração, do buscar, do ler, do fazer. Vão cair no mesmo erro dos judeus. O erro de tentar pelas suas forças e pela sua capacidade. Irmão, por isso que a gente diz assim, a pessoa que não reconhece os seus erros, essa pessoa já tá dentro d'água, está afundada. Porque quem reconhece os seus erros, ele tem o direito à esperança. Quem não reconhece está condenado pela lei. Não sei se você está entendendo. Reconhecer seu erro é uma salvação. Reconhecer sua fraqueza é salvação. Por que motivo? Porque tem esperança para o perdido, não tem esperança para o perfeito. Nenhum são precisa de médico. Quantos doentes tem aqui? Diga amém. Tem um bocado aqui que não é doente. Mas a maioria aqui é doente. Só precisa de médicos doentes. Então, a esperança é ser doente, irmão. A esperança é reconhecer sua enfermidade, porque só a esperança não na lei do ser perfeito. A esperança na perfeição que vem de Cristo. Quer ver? Quer ver? É Hebreus 7. É tanta coisa falando de perfeição, que Hebreus 7, verso 24, 25 e 26. Olha o que vai dizer. Que coisa preciosa. Olha para cá. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Por quê? Portanto, pode também salvar o quê? Perfeitamente. De novo a palavra perfeita. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote. Olha o que é um sacerdote perfeito. Está definido aí. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. E o que mais? Irmão, ele é feito mais sublime do que os céus. Irmão, a coisa mais linda do céu não é o céu, é Jesus. A coisa mais perfeita do céu não é o céu, é o Jesus que está no céu. Irmão, por isso que a gente ouve uma frase e diz assim: se Jesus fosse para o inferno, eu estava lá com ele. Porque onde Jesus chega é que vira céu. Você está vendo aqui, ele é mais sublime do que os céus. O céu não foi preparado para poder, então vamos arrumar bem, vamos pintar de dourado, vamos botar, nada disso, querido. Quando Jesus chegou, se virou céu. Porque ele, a beleza do céu, ele é mais sublime do que o céu. A beleza dele é superior. Ele é imaculado, santo, perfeito, inocente, separa. Ele é tudo isso. Isso é a perfeição de Cristo Jesus. Está aí, descrito aí. Verso 27. Que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada sacrifício. Primeiramente, por seus próprios pecados, acabei de falar. Isto mesmo ele fez, oferecendo-se a si mesmo uma vez. Verso 28, todo mundo vai ler o verso 28, que esse é um versículo para decorar. 28 é um versículo para decorar. Vamos lá. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Juramento.
depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. A mesma palavra perfeito. Você observa que o escritor, ele não está dizendo para você que qualquer vidinha é passável, não é. Varão, se você não crescer, provavelmente você não é de Deus. Você entendeu o que é ser perfeito? Ser perfeito não é você olhar para você e dizer, eu sou perfeito. Não é chegar diante do espelho e dizer, eu sou perfeito. Não é você dizer. É você entrar nessa jornada e cada dia fazer mais firme a sua vocação. Se antes você cria, hoje crê dobrado. A partir de amanhã você vai crer mais do que crê hoje na mesma coisa. Por isso, irmão, que eu não gosto de programas, igreja de programa, eu não gosto disso. Acho contrário à fé cristã, contrário. Irmã Lídia vai vir aqui no primeiro fim de semana de junho. Eu não avisei antes porque, para que eu fazer, por acaso ela é estrela, ela nem quer isso. A palavra de Deus vai estar aqui na primeira semana de junho. Pronto, a palavra de Deus vai estar aqui. Quem vai estar trazendo a palavra de Deus? Irmã Lídia. Aquela bênção. Né? Vai dar bronca em você, vai dar carão pra vocês não ler Bíblia. A gente já sabe tudo, é muito gente boa demais. Mas aquela abençoada que vem para cá, ela vem no mesmo espírito de trazer palavra, e a palavra gerar, empurrar, levar, conduzir e ir nessa direção que você vai. Então, isso aí, quando você diz assim, não, nós temos uma igreja de programa, o que é? O caminho de crescimento não vai ser, a não ser o que já está inventado, o mesmo caminho de Cristo. As novidades que você vai ouvir, ou eles estão em consonância com o que você está crescendo, ou é distração espiritual. É distração. Não funciona. 10 programas você assiste, ouve. Um monte de pregador quando termina o congresso. Irmão, quantos congressos a gente já participou? A gente sabe, congresso não faz ninguém crescer espiritualmente. Congresso pode lhe dar visão. Pode dar. Quando você chega num congresso, você que era bitolado, tacanho, aí pum, aí abre os olhos. Ah, rapaz, ele que anda aqui para vendo essas coisas de fora em seminário, ou não é verdade? O cara ensina um negócio lá. Você só aprende aquilo que ele ensinou quando chega em casa, treina, repete, insiste, toma outro curso, é ou não é verdade? Mas quando eles falam um negócio no congresso, um insight positivo, é ou não é verdade? Fala aqui o que é a atividade do Mastermind. Fala só rapidinho aqui. O que é a atividade do Mastermind? Fala aqui no microfone, para gravar. Ele participa de um grupo de pessoas, ele vai dizer rapidinho o que é, bem rapidinho, só para o que é estar lá, ouvir pessoas fazendo o que eu estou falando aqui. Boa noite. O encontro de Mastermind, basicamente, é um grupo onde tem um mentor, que ele é uma figura pública no Brasil, e ele reúne vários especialistas de várias áreas para ajudar a todo mundo no seu próprio negócio. Então eu chego lá, a gente fala que é um hot seat. Eu tenho 1 minuto para falar sobre a minha empresa. Minha empresa é tecnologia e eu quero crescer. Aí as 20 pessoas têm 10 minutos para me falar o que eu tenho que fazer para eu melhorar a minha visão, parar de pensar como uma pessoa que vai operacionar e ver o macro, né? Ter uma visão de mercado do Brasil. O que o Brasil está trabalhando que eu tenho que fazer para a minha empresa crescer. Então essa é a visão do Mastermind, né? Ou seja, a visão do Mastermind é da visão. É da visão. Muito obrigado. Então, o que Deus quer fazer com a palavra? Quer que você enxergue? Você tem que enxergar Cristo é perfeito para sempre. É Ele que é o seu céu. Quando você estiver passando por uma tribulação, se Jesus está com você, não tem tribulação, tem céu. Ele está com você, tem céu. É céu, irmão. Você quer mais o quê? A bênção dele ou ele? É ele. Não tem como. Ele é mais sublime que o céu. O que ele vai lhe dar? Ele tem que dar ele. Ele não pode dar nada dele. Ele tem que dar ele. Então, se ele estiver contigo, se você colocou Jesus no lar, o lar muda, irmão. O lar muda. Se o marido quiser ser o melhor marido do mundo, Jesus está no... Por que vai se tornar um lar perfeito? Não é porque o cara é bom. É porque para ele querer ser o melhor marido do mundo, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, ele parou e falou, rapaz, tudo que está escrito para marido eu vou fazer. Irmãos, eu vi meu pai lavar prato, mas eu não vi meu pai cozinhar. Não vi. Eu já estou cozinhando. Irmão, eu era contrário esse negócio de marido. Homem não vai na... Tem até a musiquinha, minha mãe cantava. Minha mãe cantava, homem não vai na cozinha, que é lugar só de mulher. Cantava assim, lá em minha casa.
Quem já ouviu essa musiquinha? Acho várias vezes. Depois de um tempão, né? Os irmãos digam amém? Amém? Não. Então, a evolução minha, a obrigação minha, desejo meu, eu encontro com. É coisa sua. Agora, tudo isso porque você, quando descobre que Jesus é perfeito, que tudo é para aperfeiçoar, que a lei não aperfeiçoou, que o de Jesus foi feito perfeito para sempre, você fala, peraí, essa topeira de duas pernas aqui não vai ficar mais não. Esse asno de duas pernas não fica mais desse jeito não. Eu vou tomar tenência, na minha vida. Vamos lá, capítulo 8, olha o que a palavra de Deus vai dizer. A suma do que temos dito, o resumo, a cabeça, quer falo no grego, de tudo que temos dito é que nós temos um sumo sacerdote que está sentado à destra do trono da majestade. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou. Opa! O que está no verso 2? Você vai descobrir uma outra coisa fantástica, que eu vou dizer para você agora. O que diz? Ministro o quê? Que o Senhor é mesmo. O Senhor fundou um santuário. Onde é que tem esse santuário? Irmãos, é um negócio impressionante. Vire a sua Bíblia e vá para Hebreus 9, verso de número 23. E você vai descobrir. Vou dar uma dica aqui para quem está na faculdade. Pode ler 9, 23? Opa! As coisas, o quê? No céu tem. Fernanda, pega aquele versículo, faça tudo conforme te foi mostrado no modelo. Pega aí. No monte tem um tabernáculo. Irmão, isso aqui é uma verdade que está no 9, 23 e no 8, verso 2, é? Ou 3? Que eu acabei de ler. 8, 2. Irmão, aí Fernanda vai pegar aqui o versículo de Êxodo 4, acho que é. Ela vai ler, eu chamava 40, 25. 25, 40. Lê aí, por favor, Fernanda. Olha o que vai falar Êxodo 25, 40. Irmãos, Moisés ouviu. Lê de novo. Irmão, quando Moisés subiu no monte, eu não sei se o êxodo, esses 10 mandamentos, vocês assistiram ou não assistiram. Quando ele está no monte com Deus, ele vê o céu. Ele viu a arca da aliança. Ele viu o tabernáculo no céu. Rapaz, isso é um negócio tão poderoso. O que ele vai dizer? Você vai fazer aí na terra figura das coisas que estão aqui. Agora, eu não sei se a arca do céu é grandona. Não sei se o tabernáculo... Isso aí eu não sei. Mas ele viu e fez uma maquete na terra. Então, quando Moisés... Irmãos, é um negócio tão poderoso. Moisés vai entrar no tabernáculo e está lembrando o que ele viu no céu. Jesus, quando desce para a terra, ele lembra do céu. Tudo que está acontecendo na cruz do Calvário, ali naquele ambiente de ministração, Jesus que veio do céu, lembrava e já tinha visto no céu. As coisas de Deus não são daqui para lá, são de lá para cá, irmão. Por isso que a gente fala de revelação. Quando você não é revelado, você é cego sobre as coisas que você não está vendo, mas que já estão lá. Por exemplo, a tua salvação já foi consumada. Por isso que o cara não pode lutar contra o pecado. O pecado já foi vencido. Você não pode lutar, você tem que receber e se apropriar para enfrentar o pecado. Você não luta contra o pecado, ninguém luta contra o pecado, todo mundo que lutar perde. O que foi feito? 9:26. Lê aí. Jonatas, lê 9:26. Você vai ver sobre o pecado. Só para pegar o fio da meada e a gente voltar. 9:26. Está vendo você? Aniquilar o pecado pelo sacrifício mesmo. Então,
No céu não tem pecado, no céu tem tabernáculo, no céu tem glória, no céu tem Jesus. E qual a intenção de Deus? Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança dessa glória. O poder de Deus é na sua casa, irmão. Quando você olhar a sua casa, lembre-se, você é pai, Deus é pai. A esposa é a igreja, Jesus tem a igreja. O Espírito Santo fala, vocês falam a palavra de Deus dentro da casa. Os filhos são criados no temor do Senhor, palavra de Deus. O lar é um protótipo da presença de Deus e da igreja de Deus. Então é assim que Deus quer. Deus criou o tabernáculo no céu para que a gente viva aqui na terra aquilo que é lá. Porque no tabernáculo da terra foi vivido aqui na terra o que tinha lá no céu. Isso é tão importante que você compreenda que Jesus, quando ele vem para a terra revelar o céu. Você sabe o que a Bíblia diz em João 1,14, você conhece esse texto. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem conhece grego e quiser abrir a sua Bíblia aí em Hebreus 1,14, João 1,14, escreva em cima da palavra habitou. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O verbo, ele assume a forma de tabernáculo de Deus. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Ele assume a forma de Deus presente na terra. Então, menos do que presença plena de Deus no seu trabalho, não aceite. Menos do que presença de Deus na sua família, não aceite. Menos do que plenitude de Deus, não aceite. E você querer isso e desejar isso, não tem esforço nenhum, é o que está prometido. O mistério de Deus é exatamente esse. E o verbo se fez carne, na palavra habitou, coloco, tabernaculou entre nós. Né? 8:5, a gente continua lendo, volta para Hebreus 8 agora. Né? 8:5, eu vou citar o que Fernanda acabou de citar em Êxodo 25:4, está escrito aqui: olha, faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Agora ele alcança, agora a gente começa a mudar, porque ele já falou de coisas perfeitas, já falou de coisa perfeita, agora ele está falando da nova aliança. A primeira vez que vai citar a nova aliança no verso 6, mas agora, 8:6, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Eu vou voltar no Hebreus 6 para trabalhar um pouquinho com vocês isso aqui. Como então, o horário está tranquilo, vamos seguir. Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca teria dado lugar à segunda. Que primeira? A primeira aliança. A aliança que foi feita com Moisés, que eu apaguei aqui, ela tem mais um problema. As promessas que ela tinha eram pequenas. Quais eram as promessas? Deus diz assim: estarei com você se você guardar minha aliança. Abençoarei grandemente se você me obedecer. Se me ouvires, então é tudo condicional. Deus fazia as coisas, dizia que ia ser o super com eles, se eles fizessem. Então a fidelidade estava na mão dos homens, não na mão de Deus. Então a melhor aliança não está mais considerando o que você faz para que você seja abençoado. Não está considerando. Está considerando o que Deus fez para que você seja uma pessoa abençoada. Por isso, no verso 9, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei. Agora, verso 10, alguém pode ler para mim o verso 10? Eu vou escrever no quadro Nova Aliança, até o verso 13, por favor, pode ler. Continua até o 13. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Para só um pouquinho, ele vai ler de novo o 13 já, mas você poderia ler, alguém poderia ler comigo, Êxodo. O texto dos 10 mandamentos é Êxodo quanto? Êxodo quanto? Os 10 mandamentos. Todo mundo dá Record, por favor, agora. O texto dos 10 mandamentos é qual? Isso, eu gosto de vocês por isso, está certíssimo. Abra aí Êxodo 20, exatamente. Verso de número 5.
A vantagem é essa, quando você assiste aquele programa da Record, você decora rapidinho os versículos, é bom por isso. Êxodo 20, verso 5. Olha só se a aliança lá dos 10 mandamentos é igual à nova aliança que ele vai ler de novo aqui agora. Você vai ver. Ele vai ler o 12 e o 13 quando eu terminar de ler aqui. Êxodo 20, verso 5. O que diz? Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Lê o resto. Que visito a iniquidade dos pais e dos filhos. Então, meu irmão, nos 10 mandamentos, cá atrás na nova lei, Deus não esquece pecado. O sujeito faz um negócio, o neto está apanhando, está escrito, ó, neto e bisneto. Visitarei a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira, que é o neto, e bisneto. Então até o bisneto vai apanhar. Essa é a lei de Moisés. Agora lê de novo Hebreus 8, verso 12 e 13. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e seus pecados não visitarei mais, dizendo, Aleluia. ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está desaparecido. Isso, não. Qual é a outra coisa da aliança nova? Não lembrar dos pecados. Irmão, e a outra coisa, que aí deu mais uma futucada na lei. O velho pacto está o quê? Velho, antiquado. Vai desaparecer. Quer dizer, a gente falar isso para o judeu, meu amigo, é apanhar. Só que você não pode aceitar isso de crente judaizante. René Terranova, que é mais judaizante que René Terranova. Meu Deus do céu. E tem vários, que a Arca da Aliança, aquele, não sei quem, Duque, como é o nome dele? Agenor Duque, meu Deus, é tudo assim. E, evidentemente, o templo, como é o nome do templo? O templo de Salomão, Templo de Salomão, que agora o Edir Macedo foi até Israel, e o primeiro-ministro de Israel disse a ele que é a construção, parabenizou e disse que é a construção mais suntuosa, parabenizou grandemente e disse: quando eu for no Brasil, não deixarei de visitar esse seu templo, essa grande construção. Tudo errado, ele nunca leu Hebreus. Aliás, eu não vou nem falar mais do resto, não vou mais, né? Mas assim, dos seus pecados, não lembrar, as leis no seu coração, essas duas coisas, queridos, é que eu tenho que dizer. Se você não tem prazer na lei de Deus, você está com problema no seu coração. Ou você está em pecado. Vou repetir. Ou você está em pecado. Qual é o pecado? O pecado significa o quê? O pecado remove a sua comunhão com Deus. Quem Deus escreveu a aliança no coração, não precisa ficar decorando a aliança. A aliança está nele. E o verbo se fez carne. A aliança está escrita na sua vida. Vocês talvez não conheçam, mas eu vou perguntar aqui. Alguém conhece uma pessoa analfabeta, que é uma bênção nas mãos de Deus? Levanta a mão, quem conhece? 1, 2, 3, 4, 10 pessoas. O camarada é analfabeto. Portanto, ele não lê a Bíblia. Como é que ele é uma bênção se ele não lê a Bíblia? Irmãos, eu já vi gente que foi consagrada ao ministério analfabeto. Está errado isso aí. Como é que o cara vai ensinar? Mas o cara ensinava decorado, ele ouvia e ficava falando de voz. Como é que um cara desse pode aprender a palavra se ele não sabe ler? Porque está escrito aqui, meu irmão. Quando você foi transformado, ele escreveu no seu coração, dizendo para você assim: terás prazer em me buscar. Aí você levanta e fala assim: rapaz, estou com vontade de orar. Irmão, eu fui batizado com o Espírito Santo assim. Domingo, Valdir Bisco orou por mim. Ele orou por mim domingo, aí... quarta-feira de tarde, eu estava na empresa, falou aquele negócio assim: eu vou para casa orar. Cheguei 4 horas da tarde em casa para orar, irmão. Aí quando eu dobrei o joelho, instantaneamente fui batizado com o Espírito Santo. Quem que me chamou para orar? Quem me chamou para orar? Você está passando por uma tribulação num médico, no meio da estrada. Você está com uma pessoa, um garçom chega para você, você olha para ele e começa a falar com ele. Quem faz essas coisas? Senão o Deus que plantou em você as leis dele, no seu coração.
Nós não somos um povo da decoreba, nós somos um povo da palavra enxertada. A palavra e nós é uma coisa só. Nós somos a palavra. Nós temos. Paulo diz, 1 Coríntios 3:2, vós sois a minha carta, a nossa carta escrita com o dedo de Deus. E outra, não lembrar dos pecados, outra coisa. Quantos daqui têm dificuldade de se perdoar? Sim ou não? Sim ou não? Pode falar pelos outros. Quantos daqui têm dificuldade, sim ou não? Falou pelos outros, né? Mas vai orar pedindo perdão 8 vezes pelo mesmo pecado. Aí dobra o joelho. Poxa, Senhor, como eu estava te falando de manhã. Senhor, como eu te falei ontem. Deus, que tipo de pessoa eu sou, Jesus? Tem misericórdia de mim. Perdoa. Perdoa o quê? Se a característica da nova aliança é esquecer o pecado. Na primeira vez que você se arrependeu e falou com o Senhor, primeira vez... Na primeira, Jesus esqueceu, o Pai esqueceu. Primeira vez. Você tem que lidar, não é com o perdão. Você tem que lidar é com o amor dele por ter te perdoado. Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, eu quero ser santo. Aí vai orar, fala isso para Deus. Não fica falando abobrinha, porque não sabe o que é. Porque ele só lê. Uma vez que você fala, ele esquece, porque você pediu perdão. A nova aliança tem isso. Lê escrita e não lembra do pecado. Chamou aquele baita daquele palavrão, naquele trânsito. Né? Aí você está na fase da justificação. Também, Deus, você veio a fechada que ele me deu? Aí depois, Senhor, esse trânsito de feira está horrível. Está se justificando. Né? Não orou ainda, não orou. Aí depois, Senhor, Deus, que bizonhice foi essa, Senhor? Perdoa, Senhor. Quem sou eu sem o teu perdão? Pronto. Vai viver. Agora, o que você vai fazer? Terminado o perdão, Senhor, tu és tão maravilhoso. Senhor, tu pode me... Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios. Aí já não está falando de perdão. Você está falando de quê? De aperfeiçoamento. Você está correndo atrás da perfeição. Então, a vida cristã é essa vida cristã. A vida cristã é no sacerdote, é na aliança, é nele. A vida cristã é nele. Vamos terminar? Hebreus capítulo 9. Você reparou, queridos, que eu li o verso 23. E agora eu vou usar uma coisa que a lei não alcançava também. A gente já bateu pra caramba na lei, não foi? Meu Deus, a gente tinha que bater mais mesmo. Né? Uma bênção ela, mas ela tem que apanhar. Né? Nova aliança eu vou jogar fora aqui. Né? Bom, quem estava anotando, quem poderia... Fernanda, você que tem uma letra linda, você poderia vir aqui, não? Anotar as coisas que eu já escrevi sobre a lei. Você tem uma memória boa, pode ser, não? Obrigado por ter concordado. Essa mulher submissa, tremenda, um braço direito, esquerdo. Veja só, a gente colocou algumas coisas ali, lembra aí as coisas que a gente colocou? Eu vou adicionar mais uma. Eu vou adicionar, eu apaguei. A primeira coisa foi o quê? A lei não aperfeiçoa nada. A segunda coisa, ela é fraca e inútil. A lei é fraca e inútil. A terceira coisa, o que foi? Bote a terceira coisa, ela está velha. A lei está velha. Qual é a quarta coisa, alguém falou? Hein? Isso. Bote a quarta coisa aí. A quarta coisa, sabe o que você faz? É velha. A quarta coisa foi sobre... a lei. Na lei, Deus não esquece os pecados. Na lei, Deus não esquece os pecados. A quinta coisa. Vamos abrir Hebreus 9. Agora vamos lá. Verso de número 8 e 9. 8 e 9. Depois 11 em diante. Veja só, 8 e 9. Está falando do tabernáculo, está falando dos pecados. Aí no 8 fala assim, dando nisto a entender, vou botar a quinta coisa agora. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O que significa isso? O templo de Jerusalém está ali? Está. Jesus está morrendo na cruz, está tudo lá? Está. Ainda continua em pé o primeiro templo, a cortina está lá. Quando Jesus morre, o véu do templo aí rasga a cortina. Ou seja, o primeiro tabernáculo ali não vai mais ter sentido, porque o tabernáculo agora é Cristo Jesus. Verso 9, que é uma alegoria, preste atenção, para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios. Agora eu quero que você leia o resto. Que oferecem dons e sacrifícios o quê? Que quanto?
não podem. Então coloca isso aqui. A lei não cura a consciência. Irmão, uma das coisas que você precisa entender aqui, eu espero de todo o coração que o Espírito Santo cure pessoas essa noite aqui. Irmão, não existe nenhuma religião, nenhuma terapia, nenhum remédio, a não ser lobotomia. Quem quiser fazer lobotomia. Que você chega na pessoa e arranca memórias. Não existe. Só se for lobotomia, que não é religião. É uma cirurgia no cérebro que corta um pedaço do cérebro, exatamente entra ali, invasiva, por sinal, e arranca a memória de forma invasiva. Lobotomia, a gente não quer fazer isso. Não existe nada que arranque suas memórias e cure memórias. A lei fazia o quê? Você leva o animal, um animal lindo, sem uma mancha, o melhor do rebanho, sem culpa. Você deu até nome, Fred, né? Bob, Plique, bota o nome aí, Wally. Aí você leva o Wally e faca e um Wally. Aí morre. Aí você vai para casa, você fica com aquela lembrança de duas coisas. O meu pecado matou o inocente. O meu pecado matou o inocente. Você fica lembrando. Porque você tem que renovar, irmão. Se aquilo fosse mata uma vez, está resolvido. Que nada. Você tem que jogar várias vezes. Quantos bichos vai matar durante a vida? Então, é uma coisa que, em vez de te lembrar perdão, lembra o pecado. Não lembra o perdão, lembra o pecado. Lembra o preço. A lei, à medida que você vai defrontando com o seu pecado e com o seu passado, você começa a acumular memórias negativas de erros cometidos. E aquilo começa a pesar sobre você e você vai dizer para Deus, Deus, eu serei uma pessoa melhor. Continua na lei, não entendeu nada. Eu serei uma pessoa melhor, a memória continua lá. Mas olha, eu quero dizer uma coisa, o sangue de Jesus, que diz o texto no verso seguinte, olha que coisa poderosa no verso 13 e 14. Que coisa poderosa, porque se o sangue, irmão, você tem que ler esse versículo, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, de número 19, aspergida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne. Verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado. Continua a releitura? Purificará o quê? Purificará as vossas consciências das obras mortas. É a hora que eu estou te dizendo essa noite, que o Espírito Santo, ele quer entrar na sua memória, na sua consciência que você tem de você. Porque você, quando entra aqui, quando vem para a igreja, quando vem para reunir com os irmãos para ouvir a palavra, você traz uma carga negativa contra si próprio, porque você nunca atingiu a perfeição. E nós não estamos trabalhando em Cristo Jesus com a perfeição nossa, nem a nossa perfeição conquistada. Nós estamos tentando compreender a perfeição dele, a perfeição do sacrifício dele, a perfeição que ele imputa em nós, a perfeição que nos alcança. É a perfeição do Filho perfeito para sempre. Então, quando você se aproxima, você tem a sua memória negativa. E o Espírito Santo está lhe dizendo esta noite, o sangue da aliança de Cristo Jesus vai lá no fundo da sua memória, para que você se liberte desta memória que se vincula a um comportamento ruim, baseado no seu passado. Não existe forma de libertação na humanidade. Nós estamos falando aqui com uma professora de psicanálise, professora de tudo que é psico aí, psiquiatria, um bocado de coisa aí. Aí vai dar aula agora de psicopatologia, tudo que é doença associada à psique, vai dar aula disso. Estuda há muito tempo, vai dar aula disso. Pois pergunta a ela, qual é a doença que pode ser curada? Qual é a terapia para apagar passado? Fala isso. Não existe. O sangue de Jesus é a terapia para te libertar do passado. Você olha para Jesus oferecendo-se sem pecado a si mesmo, porque quer. Não é ninguém pediu, não. Ele quer. Chega diante de Pilatos, esnoba Pilatos. A mensagem da cruz é fantástica. Esnoba. Assim. Oh, você não sabe que eu tenho poder. Poder nenhum teria se de cima não lhe for dado. Você é o rei dos judeus? Tu dizes. Ele está esnobando. E a verdade? O que é a verdade? Olha, não falou nada com Pilatos. E Pilatos diz, não vejo nele mal algum. E ele está na dele.
Ele já tinha se resolvido antes, quando estava no Getsemane, ele orou e falou, Pai, se possível, mas ó, não será a minha vontade. E se entregou, e foi. Quando ele vai, ele está resolvido, ele não vai ter ferida. Por isso que quando você for fazer uma cirurgia, quando você for fazer um tratamento, quando você for fazer uma coisa difícil, não vai ter ferida, irmão. Porque você vai com Cristo Jesus e o sangue de Jesus atua sobre a sua consciência. Você não é devedor do seu passado. Não existe dívida no passado. Quem você foi, não importa quem você foi. Importa quem Cristo foi e o que Cristo fez. Você precisa crer nisso e se abraçar isso. Mulheres, vocês não podem se condenar pelo que vocês deixaram de ser como esposas. Maridos, vocês não podem se condenar pelas práticas ruins que praticaram na sua vida. Jovem, você não pode se lembrar de quantas vezes você caiu, você tem que se lembrar de Cristo Jesus e o que Ele fez se oferecendo. O poder está nele, não está no seu esforço. O poder não está em nada a não ser nele. O poder foi todo exaurido. O poder do mundo acabou. O poder do mundo está todo em Cristo. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se Lula tivesse poder, ele podia parar Sérgio Moro, mas ele não tem poder. Deus tem poder de tirá-lo, mas ele não tem poder de parar. Deus tem todo o poder no céu e na terra, que deu todo ele a Cristo Jesus. E esse poder está resumido no sacrifício que ele fez na cruz de Calvário. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos concluir no verso de número... Portanto, no verso 14 está falando que a nossa consciência pode ser liberta. E agora, verso de número 24, a gente vai ver uma coisa. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Ou seja, por mãos, figura do verdadeiro, o de Moisés. Ele não entrou no santuário de Moisés, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Agora, o que ele fez? Para agora comparecer por nós perante, o quê? Perante a face de Deus. Aleluia. Volta aqui no capítulo 7, verso de número 25. O que é que ele faz ao lado de Deus? Todos vamos ler o 25. Ele entrou por nós. Verso 25, o que é que diz? Portanto, todo mundo, vamos ler lá? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder. Irmão, Jesus interceder no céu. Peraí, o sacrifício não já é perfeito? O que é que ele está orando ainda? Irmão, Jesus está orando o tempo todo. Jesus está o tempo todo orando para lá. Ele olha, ele está à direita de Deus. Então o Pai está à esquerda dele. Então ele está olhando para a esquerda assim. Ele olha para a esquerda o tempo todo. Pai, envia porção dobrada sobre Nega. Envia porção dobrada sobre Fernando. Ele está dirigindo agora para a fazenda. Ele tem muito animal naquela pista. Manda 2 anjos lá e os anjos saem lá correndo, né? Aí ele não bate o carro, não sabe de nada. Sabe de nada. Aí o Espírito Santo chega e fala, diga a ele para agradecer, que o homem aqui liberou para agradecer. Aí ele chega na fazenda e diz, Pai, obrigado pela viagem. Aí viu que ele está melhor? É assim que funciona. Cutuca assim para o lado esquerdo e fala assim, viu que ele está melhor? Viu que ele está sendo aperfeiçoado? Viu que ele está crescendo? A graça de Deus vem nessa direção, a direção de produzir em nós a partir de Cristo Jesus. Não é a partir da lei, é a partir da beleza de Cristo, da grandeza de Cristo, do que Cristo fez, tudo que está determinado. Para quem quer enfrentar o Espiritismo, o versículo de Hebreus 9, 28, ele termina e aniquila o Espiritismo. Assim também, Cristo oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que os... Aliás, não é aqui não. Verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois vindo disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. É fácil. Você chega para o espírita e fala assim, o sujeito vai reencarnar. Foi mesmo, é? E por que Cristo era tão bom e não reencarnou? Ele morreu uma só vez, e exatamente nós, uma só vez vamos morrer. Não, está escrito. O Cristo, porque o Cristo estava o quê? Ele ofereceu-se uma vez para levar os pecados. Aquela uma vez que ele se ofereceu é suficiente para que apenas uma vez o homem morra e receba vida eterna, uma vez morrendo.
Depois aguarda o quê? Ressurreição. Para discutir com o espírita. Esse é o texto-chave para espiritismo. Para destroçar o espiritismo. Você pega esse versículo, põe no liquidificador, bota um salzinho e aí discute com qualquer espírita, porque o espiritismo, ele não crê na ressurreição. A ressurreição, e a gente já falou um pouquinho sobre ressurreição, é uma doutrina fundamental para nós. Queridos, essa noite nós vamos orar. Eu queria que a gente concluísse. Está um horário tranquilo, mas eu queria que a gente concluísse agora orando. Eu queria que a gente ficasse de pé nesse momento. E não vou chamar ninguém para vir à frente, a não ser, salvo aqueles que desejam vir. Depois a gente vai ofertar, e eu quero falar um pouquinho sobre a obra social, e a gente encerra, tá bom? Eu queria que você ficasse em pé agora. E nós vamos orar nesse momento. Nós meditamos aqui essa noite sobre quem é Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito, Jesus é o intercessor perfeito, Jesus é o salvador perfeito, Jesus é aquele que se tornou o filho perfeito para sempre. E ele chama você para a perfeição. Talvez você esteja lutando com o pecado da incredulidade, que é o pior pecado. Você já viu que Hebreus diz que quem não entra no descanso é quem não crê. É o pior na categoria de Hebreus, porque tira você da promessa, tira você da terra, tira você de tudo. O pecado da incredulidade não faz você não se apropriar de um tesouro gigante que está concedido a você em Cristo Jesus. Jesus pode curar você. Ele pode, mas se ele não curar você, ele vai estar com você na enfermidade, no enfrentamento de tudo. Portanto, ele é o tesouro. Tudo que ele lhe der é dele, mas ele é o tesouro. Eu quero que essa noite a gente comece. Queria que você comece pegando a memória que mais lhe incomoda. A memória que mais lhe incomoda. Talvez a memória de um caixão, talvez a memória de um sorriso de alguém que você viu a última vez, talvez a memória de algo que, uma memória emocional, uma lembrança de uma dor que você sentiu. Eu quero que você pegue agora essa lembrança. Agora nós vamos orar. E nós vamos apresentar a Deus as nossas memórias. Eu queria que Fernanda fizesse essa oração. Nós vamos orar aplicando o poder do sangue de Jesus sobre as memórias. Precioso Salvador, Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tu és o único, Senhor, que pode voltar ao nosso passado. Porque Tu és o mesmo, Tu estás lá nesse momento, Tu nos vê nesse momento. Todas as coisas estão nuas e patentes aos Teus olhos. Todas as coisas estão descobertas. O Senhor sabe aquilo que, de fato, está trazendo dor, deformidade em nossa vida, Senhor. Por conta de não aplicar o poder Teu, o poder da cruz sobre nossa vida, nosso passado, nossas memórias, nossa consciência. E, Senhor, obrigada por esta palavra hoje que nos liberta. Jesus, o que fizestes por nós na cruz, sumo sacerdote perfeito que Tu és, pode apagar, purificar, Senhor. Purificar as nossas memórias, as nossas consciências. Faz isso, meu amado, neste momento. Porque Tu aniquilaste o nosso pecado, o nosso passado. Faz isso, meu amado. Toca naqueles pontos, Senhor. Transforma esses pontos, Senhor, em luz, em verdade, em significado para a nossa vida. Jesus, nós Te amamos, Jesus. Obrigada pela Tua obra perfeita e completa na cruz, completa. Não precisamos de mais nada, Senhor, a não ser crer e receber daquilo que o Senhor já fez por nós na cruz. Obra perfeita, completa, consumada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Abre nosso entendimento para recebermos essa total revelação, Senhor, para que não vivamos mais vidas pequenas, Senhor.
vidas deformadas. Por favor, Jesus, mas vivamos a plenitude e alcancemos a perfeição, que é o teu desejo para cada um de nós. Queremos a perfeição, queremos chegar, Senhor, no alvo, a semelhança tua, Pai. Em nome de Jesus oramos, amém. Eu queria que nessa hora você procurasse alguém. Eu queria até pedir que dessa vez a gente optasse, né? Um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, para que marido e mulher não façam essa oração juntos, para que marido e esposa não façam essa oração juntos. Eu queria que você, abraçado com a pessoa, como você quiser, você, nessa hora, você vai orar pelas culpas e condenações. Você vai orar pelas culpas e condenações. Irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Ore um pelo outro, ore por si próprio. Jesus, estamos orando aqui esta noite, Jesus. Estamos orando, Jesus, porque nós não queremos viver sob condenação alguma. O sangue de Jesus Cristo nos purifica não só do pecado, mas da culpa, porque dos seus pecados jamais me lembrarei. Jesus, nós não olhamos para trás, nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o sangue de Jesus perfeito, nós olhamos, Senhor, para uma aliança perfeita, que o Senhor mesmo não lembra dos nossos pecados. Meu Deus, aqueles que estão se cobrando, aqueles que estão se condenando, aqueles que estão vivendo, Senhor, como colocando um jugo sobre si próprios, meu Deus, esta noite liberta e quebra este jugo. Poder de Deus quebra este jugo, poder de Deus quebra este jugo, poder de Deus quebra este jugo, quebra esta fortaleza mental, este pensamento cíclico, repetitivo, subrepetício, quebra agora em nome de Jesus, destrói esta fortaleza na mente, esse sofisma, este raciocínio, este argumento satânico, baseado na cobrança, baseado na lei, baseado na falha, baseado na falta. Destrói isso em nome de Jesus, destrói esta carência, destrói, meu Deus, esta cobrança, destrói, Senhor, esta lembrança. Que haja paz agora que excede todo entendimento, que haja paz que excede entendimento, que haja paz que excede todo entendimento, que guarde o coração, que guarde o pensamento, que guarde o sentimento agora em nome de Jesus. Pai, nós liberamos graça do Senhor nesta oração para que haja, Senhor, cura de uma igreja que olha para a cruz, que uma igreja que admira aquele que é perfeito, sumo sacerdote. Coloca a mão na cabeça da pessoa aí, ministra paz que excede sobre todo entendimento, paz que excede entendimento. Pai, libera paz. Senhor, que não haja nenhuma condenação, nenhuma, porque estão todos em Cristo Jesus, que não haja condenação nenhuma, que haja paz, que a cobrança caia por terra, que a autodestruição caia por terra, que a culpa caia por terra, em nome de Jesus. Nós recebemos paz que vem das tuas mãos, paz que vem do teu coração, paz que vem do perdão. Bendito, bendito, bendito para sempre. Aleluia. Pode sentar, meu amado. Estamos terminando. Senta aí, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Senta aí, amado. Amados, domingo passado foi falado, eu vou reiterar, que mais ainda nesse tempo em que nós vivemos necessidades, Deus tem suprido o seu povo, tem suprido a mim e a você. Mas duas coisas que eu vou falar para você. Uma, vou lhe aconselhar, não compre nada à prestação nessa época. Não compre televisão, não compre carro, não compre nada à prestação. Se você tem um dinheiro, tem, compra. Não tem, não compra. O que eu quero dizer com isso? Porque a demanda, quando Deus está suprindo as suas necessidades, você está vendo a bênção do Senhor. No entanto, tem gente que não conhece o Senhor e está passando necessidade mais do que antes. O governo cortou bolsa, o governo cortou tanta coisa. São 4.400 fábricas fechadas do ano passado para cá em São Paulo. Tem muita coisa acontecendo destrutivamente. E o povo de Deus é um povo abençoado. O Senhor cuida de nós, irmãos. Deus tem suprido a necessidade de cada um de nós. Tem sido assim todo o tempo.
É verdade, não é? Todo mundo, eu não vejo testemunho de ninguém aqui chorando miséria. Não vejo, porque Deus tem suprido. O que aconteceu? Nós pedimos então que se reforçasse o trabalho da cesta básica. O objetivo, querido, por favor, eu quero pedir isso, por favor, não, por favor mesmo, nem botar nem em nome de Jesus, é favor mesmo, por favor, não permita que um pensamento traverso entre na sua ideia. Se não pode dar, não dá. Ninguém é obrigado, a oferta não se obriga, a oferta é voluntária. O sujeito não tem, não dá. Agora, qual é a ideia? Você tem uma conexão que pode dar 4 cestas básicas, você pode pedir para alguém, a pessoa conseguir mais 3. Isso é bom, porque não falta 12 cestas, não é agora? São 12? São 12 cestas, mas vai acabar rapidinho. Foi cadastrando as pessoas, e gente necessitada mesmo. Imagine a gente estar insensível às necessidades. Não podemos, tá? Então, lembrar assim, quem tem menos, a célula dos adolescentes dá o que pode. Claro que não tem, não trabalha, dá o que pode. Então, na meia cesta base, juntou ali, deu meia cesta, a outra junta com a outra e consegue dar. Mas entendamos, o momento é um momento de sensibilidade. E vou lhe dizer mais, eu ainda acho, vou dizer aqui para o Ministério Social aqui, eu ainda acho, é um achismo, que daqui para o meados do ano, daqui para o segundo semestre, agora não, Deus vai abrir uma porta, eu acho, não dizendo que é de Deus não, tá? Quando é de Deus eu pego e digo, mas eu acho que Deus vai abrir uma porta para a gente fazer uma assistência efetiva em lugar carente efetivo. Porque quando o governo estava dando Bolsa Família para todo mundo, suprindo todo mundo, quantas vezes eu disse aqui, irmão, não precisa, cada um dá, reparte, mas um povo lá esnoba, leva uma sopa aí embaixo do viaduto, o povo esnoba mesmo, que eu já vi, e Zé Ronaldo já me falou pessoalmente, e a secretária de Ação Social falou, não dê sopa aqui na cidade, porque esse pessoal que fica debaixo do viaduto, são pessoas que nós demos casa, eles foram para casa e saíram e voltaram para a rua. Zé Ronaldo falou com a menina da assistência social, ele falou isso. Então, só que isso acabou. Acabou, irmão, isso acabou. As coisas, ninguém sabe o governo que direção vai ter. Segundo semestre, eu desejo e acredito que Deus vai nos abrir uma porta com o Ministério Social para a gente, por exemplo, numa favela, algum lugar, a gente realmente começar a repartir para quem precisa mesmo. Não é para um vizinho só, não. A gente ir naquele lugar e começar a fazer uma assistência que realmente possa levar o evangelho de verdade naquele lugar. Amém? Então eu creio nisso, você crê nisso, amém. Os que não creem não tem problema nenhum, que os outros que estão crendo por você, então já a igreja já creu, tá? De dor de voz, então tá resolvido. Nós vamos só ofertar agora, vamos dizimar, e Deus abençoe você, Geraldo, que você volte abençoado para aquela terra, e que o seu passaporte tenha sido conquistado essa noite aqui para voltar para a Bahia definitivo. Em nome de Jesus. Vamos ofertar agora, ficar de pé, e só te lembrar, no mês de abril nós não temos nenhuma programação específica, salvo uma. Vou colar o calendário ali. Uma. O que é no mês de abril quem decorou o calendário? Ah, exato. Hein? Vigília. Não vai ter trabalho de mulheres, não vai ter trabalho de homens. Provavelmente vai ter o retiro dos jovens, né? Vai ter o retiro de jovens. Que provavelmente vai ser da de micareta, né? Nessa faixa aí. Ou não? Bom, mas como não avisaram, só vai ter a vigília. Vamos ficar de pé. Vamos orar pelas nossas finanças. Vou chamar aqui Josimar para fazer essa oração. Josimar vai orar pelas que ofertam e aqueles necessitados. E aproveitar e pedir a Josimar para consagrar essas cestas ao Senhor que são oferta, né? Oremos. Pai querido, nós te damos graças, Senhor. Pois a melhor dádiva que nós recebemos é o Senhor em nossas vidas. Mas enquanto viemos aqui, nós precisamos demonstrar esse amor, essa graça, compartilhando. Em primeiro lugar, nós queremos te louvar por essas ofertas que vamos entregar ao Senhor. Uma oferta ao Senhor, no sentido de compartilhar e servir ao Senhor através da igreja do Senhor aqui na terra. Que cada um dos teus servos, Pai, diante da situação que foi mencionada aqui, da crise que enfrenta o nosso país, não é nada diante daquilo que o Senhor tem para a tua igreja, Pai. Que possamos depositar nossa confiança plenamente no Senhor. E te agradecemos por esse momento e que cada um dos teus filhos que vem trazer possa ter essa certeza de que estão fazendo para a honra e glória do Senhor, para glorificar o teu nome. Te louvamos por essas cestas que foram doadas, que o Senhor possa realmente, através dessas cestas, que essas vidas sejam tocadas pela graça e pelo evangelho do Senhor. Muito mais do que o alimento que eles vão receber, eles possam receber a graça do Senhor através das vidas que estão se levando, demonstrando o amor. E que aquele projeto que está no coração da tua igreja, que seja confirmado para a glória do Senhor,
Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.